Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Ó, só os nerds hoje aqui, hein? Pois é. Não era para entrar. Era liberado hoje, né? Era só para quem tem dúvida, e só os nerds estão aqui, então não sei se são nerds ou são duvidosos mesmo. Não, mas capaz, tem gente que não é nerd que está aqui, tipo a Baldiceira, tu não é nerd, né? Eu não, professor, eu sou esforçada. Ah, isso aí. Não, nerd é aquele que só estuda, né? Agora quem estuda, trabalha, cuida da casa não é nerd. Cozinha, né? Cozinha. A Letícia eu já tirei disso aí porque ela tem uma moto, né? Então, quem tem moto tem que ser mecânico também, né? Então, essas coisas acontecem. Verdade, não é fácil. Não, mas isso aí, tudo é possível. Nesse exato instante eu tô espremendo batata aqui, sentada. Espremendo batata, meu Deus. Como é que você faz purê? Espremendo. Ah, tá bom, tudo bem. Tô vendo que o pessoal tá acostumado a participar da aula e tá cozinhando ao mesmo tempo, né? Virou um hobby. Não, tudo bem, para ver como é tranquilo o assunto da disciplina, né? Isso me deixa feliz, né? Porque quando é difícil, os alunos estão ali vidrados, anotando tudo, né? E quando é difícil, tem que assistir 5 vezes a aula e ainda assim a gente não entende. E tem que pedir pro Joali. Letícia. Tudo bem. Bom, pessoal, aliás, posso dizer meninas, né? Porque só temos meninas aqui hoje, 7 meninas. Ó, sabe o que significa ter 7 meninas na aula da editoria 2? Nada. Significa que vocês vão aprender, né? Ah, tá. Ai, meu Deus, a Luana é uma figura. Bom, deixa eu compartilhar já de imediato, então, já está gravando a aula, tá? O material que eu liberei da parte 2 aqui, tá? Mas depois a gente vai voltar na parte 1 também, né? Então a gente vai passar tudo de novo, tá? Mas só para vocês terem essa noção. Então, o que é que acontece? Ó? O que é a parte 2? A parte 2 eram as informações que vocês precisam, né, ou precisavam, para emitir o parecer de auditoria. E que informações são essas? Os resultados, né, dá para dizer assim, do trabalho de campo. Então, vocês programaram ali, planejaram, depois realizaram de acordo com a característica de cada grupo, né, que isso é basicamente fácil, tá? Claro que aí vocês acresceram o conceito ali. Eu estou dizendo acresceram porque muitos me mandaram trabalho para olhar e eu já verifiquei, tá? E faltou, né, o subsídio para a terceira questão, que era a emissão do parecer de auditoria. Lembrando que é um parecer de auditoria geral, tá, pessoal? É um parecer para todo o ativo, não é um para o circulante e outro para o não circulante, é um parecer geral. Por isso que nós temos aqui, ó, da letra A à letra I, as informações, né, os resultados do trabalho de campo que vocês fizeram aqui nesse balanço patrimonial, aliás, extrato, né, do balanço patrimonial da empresa Tuale Limitada. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Vamos comentar um a um. Então, na conta caixa, equivalentes de caixa, quando vocês fizeram a contagem física, vocês notaram uma diferença de 3% entre o saldo registrado, que é esse 113 mil aqui, e a contagem física que alguém fez, né? E o auditor, vocês acompanharam a contagem, tá? Independente se é para mais ou para menos, tá? É a diferença de 3%. Nas aplicações de curto prazo que a empresa tem, vocês fizeram, né, uma busca, né, uma investigação ali de documentos, basicamente o extrato bancário desta aplicação, e viram que tem uma diferença de 5% entre o saldo registrado e esse extrato, tá? Talvez, né, só estou dando um título de exemplo. Isso acontece muito na prática, tá, pessoal? Porque o que é que acontece? Geralmente, a empresa tem a conta corrente e uma conta de aplicação, e elas são interligadas.
e a grande maioria dos bancos, elas têm extratos separados, um só para conta corrente e outro para aplicação, que tem um resgate automático, às vezes. Isso, né, aplicações de curto prazo que eu estou falando. E aí, os juros e o valor aplicado estão num outro extrato, e às vezes, na pressa de lançar, só é lançado o valor da conta corrente, e não é lançado o valor aplicado ou o valor dos juros, às vezes, que está separado no extrato. Então, é comum ter essa divergência. Claro, agora que não é comum uma divergência grande e constante, todo ano ou todo mês, tá? Mas como a gente está fazendo auditoria, ela é anual, então, no final do ano, nesse caso, teve uma diferença de 5% entre o saldo registrado e o extrato bancário das aplicações de curto prazo. Em valores a receber, ou seja, as vendas a prazo ali da empresa, vocês, né, pelo que vocês planejaram, deveriam fazer a circularização, né, pedir para a empresa enviar aquelas cartinhas para ter a confirmação em branco ou em preto, né, da transação. E 1% dos clientes, ou seja, 1% desse valor aqui, de 1.300.000, não confirmaram a circularização, ou não fizeram a realização com a empresa, ou fizeram, mas não no valor que estava registrado ali. Então, 1% de 1.343.000 e pouco aqui divergiu nas contas, nos valores a receber, tá? Nos estoques também, vocês fizeram uma contagem física, porém por amostragem, ou seja, não contaram 100% do estoque, usaram ali a revisão analítica, né, índices e basicamente um extrato, né, por lotes ou dependendo do produto, fazendo uma média, e encontraram uma divergência de 0,9%, ou seja, menos de 1%, entre o saldo registrado no balanço, que era esses 262.000, e o valor do estoque ali físico, né, no local onde ele está armazenado, tá? Então, no ativo circulante foram essas 4 informações que vocês receberam, tá? No ativo não circulante, no realizável a longo prazo, ou seja, valores, né, direitos a receber a partir de 12 meses, acima de 12 meses da data do balanço. Então, se esse balanço é de 31 de dezembro de 2020, esses são valores que a empresa tem a receber a partir de 1º de janeiro de 2022, né? A partir dessa data, dá mais de 12 meses a contar daqui, tá? E vocês também fizeram uma circularização, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Já estou dando aqui as dicas, né, para quem ainda não fez ou para quem fez e quer ajustar dos procedimentos utilizados, né? Então, é spoiler aqui. Mas tudo bem, faz de conta que eu não falei isso. Fecha parênteses. Então, no realizável a longo prazo, 98% dos clientes confirmaram que está tudo ok. São esses que eles tiveram a transação com a empresa, vão pagar além de 12 meses, né? E o valor também é aquele ali. Então, 98% confirmaram. Eu nem preciso dizer quantos não confirmaram, né? Em relação a depósitos judiciais, aqui houve um problema, tá? Ou seja, os advogados da empresa não permitiram acesso aos processos judiciais. Então, você, no seu trabalho de campo, não conseguiu confirmar se existem esses valores aqui a receber ou que já estão depositados judicialmente em inúmeras ações, ou uma ação, às vezes, é desse valor, mas na justiça, né, tramitando para a empresa Tchuala. Então, vocês não tiveram subsídio para esta informação da conta processos judiciais. Em investimentos, também, né, a empresa pode ter aqui ações de outra empresa, né, uma coligação, um controle, uma associação, ou até terrenos para alugar ou prédios a alugar, que tudo isso aí cabe dentro do grupo investimentos, né? Porém, todas as revisões que vocês fizeram, toda a investigação e circularização, registrou que não há diferença entre o saldo registrado e as informações da realidade. Então, esses 90.000 aqui fecha tranquilamente.
Já no imobilizado, que a gente viu aqui, a grande totalidade do ativo da empresa, né? E o total do ativo é 56 milhões, imobilizado é 47 milhões. O que é que vocês encontraram? Uma diferença de 5% entre o saldo registrado e a documentação. Porque o que é que acontece? Quando a gente vai fazer auditoria de imobilizado, ou a gente confere se todos os bens, né, móveis, imóveis, veículos, têm a nota fiscal de aquisição que subsidiaram o lançamento contábil, e também subsidiaram, né, o cálculo da depreciação, que vocês revisaram, né, também dentro desse processo aí de auditoria, ou eu faço também por amostragem, se são muitos bens, né, e aí eu faço que nem eu faço a contagem do estoque, por amostragem, escolhendo ali os maiores valores. Não significa, né, pessoal, que esses 47 milhões sejam milhares de bens. Às vezes eu tenho uma máquina lá, ou um supercomputador que vale muitos milhões, tá? Então, às vezes o valor parece que a quantidade é grande, mas há diferença entre qualidade, valor e quantidade, tá? E, por fim, na parte do grupo intangível, que também é um valor considerável, né? A empresa não possui documentos legais que comprovam o valor ativado. Então, o que é o intangível? Então, lembrando, marcas, patentes, direitos autorais, softwares, capital intelectual, né? Então, para eu registrar esses bens aí incorpóreos, intangíveis, eu tenho que ter documentos legais, ou seja, um registro, né, por exemplo, de um direito autoral no cartório competente, um levantamento de quanto vale o meu capital intelectual por uma equipe técnica, seja da empresa ou seja de fora, mas com registro nos órgãos competentes. Se for, por exemplo, um software, né, eu tenho que demonstrar ali toda a construção dele, toda a capacidade, ou se eu comprei ele, tá? E a empresa até tinha documentos, mas não documentos legais. Então, tipo, que documentos vocês poderiam ter achado aqui? Cópia não autenticada. Bom, cópia não autenticada até mostra ali as informações, mas é um documento cópia, não é autenticada, nem a original. Então, não é aceito. Eu fiz aqui o levantamento do capital intelectual, está aqui todo o processo, está aqui o pessoal que assinou. Só que o pessoal que assinou era o contador que fez o lançamento, era o próprio presidente da empresa e o tio Ali lá que estava trabalhando ali de estagiário. Então, tem o levantamento, tem toda a parte técnica bem bonitinho, mas quem assinou não é a pessoa que está habilitada para assinar o levantamento de um capital intelectual. O contador até está, né, habilitado, mas como tem que ter essa questão de... Não pode ser a mesma pessoa, né, para fazer análise e registrar. Digamos assim, não é que não possa, mas em termos de accountability, né, em termos de transparência, a gente tem que ter essa segregação de funções aí para ficar legal, tá? Mas não foi, né, pelo contador assinando, e sim, né, pelo próprio presidente assinando e pelo estagiário ali. Então, todo o intangível não possuía nenhum documento legal que comprovasse esse valor de 6.480.000, tá? Então, o que acontece? Dependendo desses percentuais aqui, que eu liberei para vocês, e informações, e comparando com os percentuais que vocês colocaram lá na primeira coluna, né, no planejado, vocês, que é o limite de aceitação de divergências, vocês vão escolher o melhor parecer para essa situação, tá? Só não façam, né, aquele aluno tranquilo, assim, que esperou o tio Ali liberar os percentuais e vai lá no programado e vai botar tudo aqui, 10%, 10%, que aí dá tudo sem ressalva, né? Aí é barbado fazer o parecer. Não, usem o que vocês colocaram e treinem o parecer, né, nessas situações aqui. Se caber sem ressalva, tudo bem, mas se quiserem fazer o com ressalva, se enquadrar o direito ou o adverso, ou até com abstenção de opinião, é para isso que a gente está aqui na disciplina, para fazer, para discutir, e se acertou, beleza, se errou, vamos corrigir e aprender para não terminar a cadeira, né, sem ter a mínima noção necessária de um parecer de auditoria, pelo menos, né? Pessoal, sobre essas informações aqui, perguntas?
Professor, Eu tenho uma dúvida. Calma, um de cada vez. Tá. Primeiro os feios. eu? Eu começo. Depois dos feios, os horrorosos. Então, vamos começar pelos feios. Vai, Baldiceiro. Professor, assim, tipo dos depósitos judiciais que a gente não teve acesso, né? Digamos que se eu fosse me basear por ele, eu faria um de abstenção de opinião, por exemplo, né? Se fosse unitariamente por ele, sim. Pois é. Mas daí eu tenho também outros que daqui a pouco eu caberia um parecer adverso. Aí eu me refiro assim, qual que eu tenho que me basear? Eu vou me basear pelas informações que eu tenho e não pelo que eu não consegui visualizar, por exemplo. Lembrando ali, tu tem 9 contas, né, nesse balanço e tem ali divergências em todas, né, praticamente, né, uma ou outra que está tranquila. Lembrando que para emitir um parecer diferente do sem ressalva, eu tenho que ter fatos relevantes, né, que estejam comprometendo os princípios contábeis. Isso a gente viu muito, né, em auditoria 1, tá? E eu já falei também aqui em auditoria 2. Então, não necessariamente eu não ter acesso às informações ali dos advogados significa num todo um parecer. Posso dar? Posso, mas eu tenho que ver qual é a participação desse valor dentro do ativo. É um valor alto, um valor pequeno? De 9 contas, quantas estão com problema? Quantas que eu não consegui informação? Só de uma. Então, é relevante, não é? Então, eu sei que às vezes parece confuso, assim, tio, mas tu não está me dando a dica para eu escolher, na verdade, tô. Tem 4 opções, todas podem caber. Né? Tem um auditor, né, leve, o auditor médio e o auditor durão, né? Então, a gente tem que formar a nossa opinião a partir desses treinamentos que a gente faz aqui. Então, lembre-se, a gente está analisando todo o ativo, bens e direitos da empresa. Tá? Então, eu tenho que fazer ali a questão do... tenho visita aqui hoje, abana o pessoal ali. Oi, Abana lá. tudo bem? O que acontece? A gente está analisando todo o ativo, todos os bens e direitos. Então, eu tenho que ver... vocês fizeram análise vertical, né? Então, dá para saber se esse não acesso à informação dos advogados é suficiente para uma abstenção, ou para um adverso, ou daqui a um pouco, se não faz nenhuma relevância, pode ser o sem ressalva também, Baldiceiro. Entendi, professor. Ok. Nesse caso, só mais uma dúvida. Nesse caso, a gente vai fazer 2 pareceres, né? Um referente ao ativo circulante e um não circulante, igual nas aulas. Não, eu avisei até no início da aula, né? É um parecer para todo o ativo. Melhor. Não, isso aí eu sempre penso no melhor de vocês. Que É bom. um parecer geral para todo o ativo, não é separado, circulante e não circulante, um parecer. Eu também já tinha digitado isso lá no grupo de WhatsApp da disciplina, tá? Mas não tem problema, pode perguntar sempre que quiser. Certo? Quem mais ia perguntar? Luana, tu ia perguntar? Eu começo. Professor, a minha dúvida é a seguinte. Para mim montar os procedimentos que tu falou na última aula, que eu olhei, eu não consegui entender, eu vou ter que fazer, não da forma que a gente fazia nos exercícios, que tinha o fato A, fato B. Eu faço os procedimentos para cada conta. É isso? Sim. Na verdade, aqui no trabalho ficou melhor, porque lá a gente fazia meio que consolidado, né? Aqui a gente está fazendo individualizado por conta até para vocês relembrar os procedimentos, tanto que vocês têm que conceituar e justificar eles ali, né, no trabalho, mas é isso aí. É isso, então, entendi. E outra coisa, o parecer que a gente escolher, tem algum que é certo? Ou tem algum que é muito errado? Não tem isso? Não tem. Na verdade, assim, o errado, né, é tu ter um balanço lá e um trabalho de auditoria sem nenhum fato relevante e tu usar um parecer que não seja sem ressalva. Esse é o único erro que dá para admitir. Né? Tu pega ali o balanço, fechou tudo certinho, não tem nenhum centavo fora. Aí a Luana vai lá e dá um parecer com ressalva.
porque o café estava ruim que ofereceram. Tá? Então, isso é um erro. Mas, assim, se tu teve um fato, a relevância dele vai depender do que tu fez no planejamento, qual é teu percentual ali de divergência. Então, vai da tua escolha inicial. Então, se tu trabalha só com relevante acima de 20%, então todas as divergências nossas, desse exemplo aqui, é tudo sem ressalva. Agora, se tu trabalha com 0,5%, né, 0,5% de divergência, tudo é problema. Então, assim, não tem certo ou errado. Só que tu tem que justificar depois, né, por que tu escolheu aquele parecer. Tá, entendi. Bem, obrigada. Ok. Mais perguntas sobre essa parte 2, pessoal? Por enquanto, não. Tá, então, eu vou repassar toda a atividade prática, até também para deixar gravada aqui, né, para a gente relembrar. Então, eu vou compartilhar a parte 1, né, que a gente viu semana passada, tá? Justamente para quem ainda não fez, começar a fazer. E quem já fez, e eu já dei o retorno, né, tá tranquilo. Então, na atividade prática, vocês têm que fazer só 3, né, coisinhas, só essas 3 coisinhas aqui. Realizar o planejamento de auditoria para cada grupo. Então, o que é que acontece? Aqui está, né, o balanço patrimonial da empresa Tuali, em 31 de dezembro de 2020. Então, vocês têm que, no planejamento de auditoria, para todo o ativo, né, para os 2 grupos, ver quais testes vocês vão usar, quais procedimentos vocês vão fazer. Então, tipo, pode ser por conta, por grupo, né? Importante que vocês entendam e eu também, na hora de analisar, entenda isso aí. Mas é como eu disse, é só pegar ou copiar, colar dos outros trabalhos, das atividades que a gente fez em aula, que vai estar adequado, tá? Às vezes parece, assim, fora do contexto, fazer uma contagem física do imobilizado, né? Como eu disse em outra aula. Mas não é proibido fazer. Se o auditor quer fazer, o auditor é o que está investigando ali, né? A situação, tá? Então, essa é a primeira parte, realizar o planejamento ali, naquela tabelinha do Word que a gente estava fazendo. O 2, que era o mais complexo, que vocês vão colocar na coluna do lado quais procedimentos foram realizados. Então, basicamente, se vocês acharam que todos que planejaram cabiam, é só transpor uma coluna da outra. Ah, desculpe, ainda na coluna aqui do planejamento, não esqueça de colocar os percentuais que serão limites para aceitação de divergências, que serão importantes na hora da escolha do parecer. Então, é isso aqui na parte final ali, os percentuais de aceitação das divergências, para saber, na opinião de cada um, se é relevante ou não. Tá, voltando para 2. Então, registrar ali o que vocês fizeram, basicamente o copiar-colar. Só não esqueça, se fizerem o copiar-colar do planejamento aqui para o executado, no executado não precisa ir os percentuais de aceitação ali, tá, das divergências, tá? É só os testes mesmo e procedimentos ali. Aí vocês vão descrever, ou seja, conceituar cada um abaixo da tabela. Então, o que é contagem? O que é observância? O que é circularização? Então, só pegar ali o material que a gente já distribuiu, ou buscar livros ou sites e colocar ali, né? Isso não vai ter mistério, tá? Não precisa colocar, né, as referências, ou seja, da onde tirou, mas se quiser colocar, para ir já treinando isso, para quando vocês forem fazer o relatório de estágio ou TCC, já estarem acostumado a citar, né, da onde tiraram as informações. Mas vocês estão longe de relatório de estágio de TCC ainda, né? Ninguém está fazendo isso. Ou será que não? Não, mas... Tá bom. Tá, então, descrever e, abaixo desse conceito, dessa descrição, justificar por que você escolheu aquele procedimento. Tipo, para a Caixa, por que escolheu a contagem? Que a melhor maneira de verificar o saldo registrado é fazendo a contagem física dos valores em posse da empresa. Por exemplo, bem simples, não precisa ficar fazendo textão de Facebook, né, para justificar porque escolheu aquele teste, certo? Então, isso aqui vocês já era para estar feito ou praticamente feito desde a aula passada, tá? Muitos me mandaram, eu dei o retorno ali, a grande maioria estava ok, adequada com o que eu estou pedindo, tá?
E na terceira parte é confeccionar o parecer da auditoria, parecer único para todo o ativo. Como eu acabei de explicar, conferir aquelas informações ali de divergência, aqueles percentuais, com os percentuais que vocês colocaram no planejamento. E aí escolher o parecer e escrever ele ali, né, abaixo da tabela, abaixo dos conceitos, naquela estrutura padrão, como a resolução do CFC determina, tá? Se é com ressalva, sem ressalva, adverso ou abstenção, ele tem aqueles parágrafos padrões ali, que também eu enviei aí na auditoria 2, e a gente trabalhou muito no semestre passado na cadeira de auditoria 1, tá? E abaixo do parecer, a justificativa. Por que eu escolhi tal parecer? Aí, escolhi o parecer com abstenção de opinião, porque os advogados não permitiram acesso aos processos. E como os processos representavam 99% do ativo, parecer com abstenção de opinião. Mas, claro, né, esses processos aí não representam 99%, só dei um exemplo aqui. Tá? Então, essa é a atividade prática. Total, desde o que você tem que fazer do início até o final, na parte 2, que a gente acabou vendo hoje. Tá? Perguntas gerais sobre a atividade prática, pessoal? Hoje o Gilvan não está aí para dizer, por enquanto nada, professor. Né? Alguém vai ter que dizer aí. Letícia, tu quer dizer alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, a Letícia já foi embora até. Meu Deus do céu. Luana, tu quer falar? Abre o microfone e fala aí. Eu esqueci o que eu ia falar. Deixa eu dizer aqui. Usa a fala do Gilvan. Por enquanto, sem problema, professor. Depois a gente usa no WhatsApp. Qualquer coisa a gente manda um zap. Aline Del Ponte, entendeu ali? Não, a tua dúvida era em contabilidade avançada, não era em auditoria. Em auditoria, tá tranquilo, Aline? Eu entendi. Eu fiz uma parte e ficou a outra. Eu até ia perguntar, mas a minha dúvida era muito parecida com a da Baldissera. Porque eu fiz aquela análise vertical, horizontal, sei lá, para saber os percentuais. Isso aí. E, tecnicamente, a minha dúvida era sobre o quanto de porcento teria que ser para ter uma abstenção de opinião, mas como tu explicou para ela, ficou um pouco mais claro. Então, depois eu vou fazer qualquer coisa, eu pergunto. Por exemplo, ali, eu falei que o imobilizado representa ali 46 de 53, né, fazendo a conta rápida, quase 90%. Então, se você não tivesse acesso ao imobilizado, bom, era abstenção de opinião na certa, né? Na certa. Sim, porque, por exemplo, o intangível, ele representa bem menos, isso olhando só no ativo não circulante. Se eu for olhar o ativo num total, ele vai ficar bem baixa mesmo, assim, a porcentagem. Sim. Então, daqui a pouco, realmente não é relevante. Por isso que a gente faz a revisão analítica, na análise horizontal, o cálculo de indicadores, se fosse o caso ali, né? É que, por enquanto, a gente não calcula os indicadores porque a gente não tem o passivo, né? Mas quando a gente fizer de todo o balanço, mais lá para o grau B, vocês vão usar lá índice de liquidez, índice de remuneração do capital, tudo aquilo que vocês já aprenderam em algum momento aí do curso. E, claro, assim, tanto aqui em Auditoria 2, quanto lá em Avançada, para quem está fazendo e que está em comum, a gente chega no momento, como vocês estão mais à frente do curso, que a gente começa a saber que não é exato as coisas na contabilidade, né? Aquilo que é até repetitivo falar, tá? Mas não é certo ou errado, a gente tem que ver se a lei permite ou não permite, ou orienta ou não orienta, mas vai do nosso, né, do nosso QI aqui, verificar a melhor forma de fazer e dar uma opinião, um parecer, ou de registrar lá em avançado uma parte relacionada, por exemplo. Então, tudo é possível. O que não é possível é fazer algo ilegal. Aí sim que não é. Mas a contabilidade permite isso. Por isso que alguns profissionais se destacam mais que outros, porque às vezes tomam decisões mais adequadas, não mais corretas, adequadas para aquele momento e para aquele patrimônio que eles estão trabalhando. É que nem um médico, né? A gente pode
curar a febre de várias maneiras. Tá? O médico recomenda uma, mas eu posso me curar em casa sozinho. Então, é a decisão. Não é algo exato que sempre tem a mesma receita, né, para chegar na resposta. Mais alguma coisa sobre atividade prática aí? Então, acho que não, né? Gabriel, tá tranquilo, Gabriel? Acho que tá tranquilo, Gabriel. Bem tranquilinho. Ana Paula, tá tranquila? Opa, tio Ale. Sim. Tá no mesmo salário junto, né? Bom, a Ana Paula disse que tá tranquila. Não, e tu, tá Gabriel, tranquilo. tá tranquilo? Sim, vou te mandar a atividade assim que tiver pronto. Bom, né? Beleza. Isso aí. Juriate, tranquilo também, Juriate? Por enquanto, sim. Essa aí é a frase do Gilvan. Tudo bem. E quem que eu perguntei? Franciele Milani. Como é que tá, Franciele? Tranquila na atividade? Sim, só os percentuais eu acho que eu não entendi muito bem, mas tem que fazer a respeito da analisar vertical, né? Análise vertical. É que assim, o que é que acontece? Esses percentuais de limite de divergência aí, quando o auditor faz o planejamento, ele tem que levar em consideração o histórico da empresa, né? Se ele já fez trabalho lá ou não, que aí ele pode apertar mais o cinto ou flochar mais o cinto, tá? Como a gente está fazendo aqui, hipoteticamente, na teoria, você não tem um histórico da empresa Tuale, se bem que muitos já conhecem a empresa Tuale desde a primeira cadeira na FTEC, né? Mas ela é uma empresa séria, tá, pessoal? Então, com base nisso, né, vocês definem esses percentuais aí, né, de acordo com isso. Tá? Lá para o grau B, quando a gente trabalhar o balanço como um todo, né, a gente vai colocar ali informações históricas, 2, 3 balanços seguidos da empresa para melhorar essa decisão de qual o limite percentual a gente vai usar para cada conta. Tá? Mas qualquer dúvida, vamos lá. Sim. Bom, pessoal, nada mais tendo aqui, né? Então, o que é que eu sugiro a vocês agora? Que vocês façam essa atividade prática, quem não fez ainda hoje. Se quiserem me enviar para dar uma pré-análise, claro que eu não vou corrigir, né? Vou dar umas dicas ali, posso até devolver os questionamentos para vocês, que eu quero que vocês pensem, né? E não só copiem, colhem as coisas, não decorem as coisas. E, claro, a gente tem até a semana que vem, né, dia 6 de maio, às 22 horas, para postar. Então, tem tempo suficiente, tá? Mas vamos aproveitar esse momento agora, que é o espaço da disciplina, tá? Justamente para a gente resolver isso e já se livrar de auditoria 2, tá? Até porque eu fiquei sabendo aí que o professor de contabilidade avançada vai dar mais trabalho, mais matéria na semana que vem. Então, cuidado, né? Não deixe embolar isso aí e misturar, tá? Assim como, né, quem está fazendo o estágio, o TCC, tem que escrever, né? Então, precisa de um tempo maior também para pensar o que vai escrever. Então, aproveite agora para fazer esse trabalho de auditoria. Sobre a volta às aulas, tá, pessoal? Presenciais,